Valor recuperado. O morador do norte do estado usava dinheiro de um malote encontrado na mata. A polícia acredita que os R$45 mil sejam de um carro forte assaltado em 2012. Fim de ano movimentado no Poder Legislativo de alguns municípios de Santa Catarina. Em Lages, um morador da cidade pediu o impeachment do prefeito. Na capital, suplentes estão autorizados a assumir vagas deixadas pelos vereadores afastados na Operação Ave de Rapina. Crime ambiental no sul do estado. A própria prefeitura estava aterrando uma nova rua com lixo. Prorrogada mais uma vez, pelo menos 100 municípios catarinenses não atingiram a meta de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. E ainda no futebol, os confrontos dos catarinenses na primeira fase da Copa do Brasil do ano que vem. O Band Cidade desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. 2 anos depois de um dos maiores assaltos a carro forte em Santa Catarina, um dos malotes com R$45 mil foi recuperado. O dinheiro estava sendo repassado ao comércio de Schroeder por um morador que encontrou e não informou a polícia. A polícia militar chegou até o dinheiro após denúncia anônima. Cédulas de origem duvidosa começaram a ser repassadas no comércio de Schroeder, no norte do estado. Elas estavam com um homem de 36 anos, morador do município. Na casa dele, os policiais encontraram uma grande quantia. Uma parte do dinheiro já estava deteriorando. Os policiais tiveram dificuldade em fazer a contagem, pois já tinha notas em decomposição. Então, mas a estimativa dos policiais foi em torno de R$45 mil. O dinheiro foi entregue na delegacia, né? Então ele pode ser periciado, pode ser analisado com mais calma. Uma espingarda calibre 32 e um revólver calibre 38. O homem que estava em posse do dinheiro informou à polícia que as cédulas estavam dentro do malote que encontrou abandonado na mata perto de casa. O malote guardava ainda o revólver, que também foi apreendido pela polícia. A arma tinha registro de perda e pertence a uma transportadora de valores. A principal hipótese é que as cédulas eram do carro forte que foi assaltado em outubro de 2012 na Serra Dona Francisca, em Joinville. Na época, os criminosos trocaram tiros com a polícia e fugiram para a mata na região de Guaramirim e Schroeder. Alguns integrantes da quadrilha gaúcha foram presos. O homem que encontrou parte do dinheiro e não entregou às autoridades também foi detido. Foi apresentado por receptação, uma vez que estava com esse valor, deveria ter comunicado à autoridade policial, né, comunicado à polícia militar ou à polícia civil, e também pela posse das armas, né, que não tinham registro também, então estavam ilegalmente com ele. O malote com o dinheiro foi entregue na delegacia da comarca de Jaraguá do Sul. Em Joinville, uma mulher morreu ao ser atropelada na faixa de pedestres. Ela estava com a filha de 5 anos que ficou ferida. A manicure Maria Cristina Tavares, de 39 anos, tinha acabado de buscar a filha de 5 nesta creche. Era o penúltimo dia de aula da menina. Ao tentar atravessar a rua na faixa de pedestre que fica em frente, o trajeto não foi completado. Mãe e filha foram atingidas por uma Kombi. Quando eu cheguei aqui, o barulho, né? Aí tava a mulher e a criança aqui perto da calçada ali. E a criança gritando pela mãe, né? E a mulher tava bem assim, verde já, tava mal, né? E desmaiada. A criança foi internada no Hospital Infantil de Joinville, onde permanece. A família não autorizou a divulgação do estado de saúde dela. Já a Maria Cristina não resistiu ao impacto e, mesmo socorrida, morreu no hospital. O acidente fatal reacendeu a preocupação de moradores com os perigos na avenida. Em protesto, ontem eles pararam o trânsito 2 vezes. Já não é o primeiro, já teve acidentes graves aqui também, em cima dessa faixa de pedestre. Os vizinhos aqui se reuniram, foram até o ITRAN, que na época era Conurb, foram até o CEINFRA, pediam uma solução para isso aqui. Já estava havendo acidentes aqui e não foi feito nada. A pintura da ciclofaixa está apagada. São poucos os tachões que separam as pistas. As placas estão inclinadas. A que indica a faixa de pedestre está a cerca de 10 metros da travessia. Aqui, sabe o que devia fazer? Uma lombada elevada, igual o Balneário Camboriú. Bem larga, né? Vermelha. Aí acho que o pessoal ia respeitar bem. Aqui o certo seria uma lombada elevada, como tem em Balneário Camboriú, em algumas cidades até. Uma faixa, né? Seria a faixa de pedestre elevada.
Em nota, a Prefeitura informou que a avenida está devidamente sinalizada e que equipamentos vão ser instalados próximo a escolas e postos de saúde do município. E no sul do estado, uma prefeitura estava utilizando o lixo como aterro para abrir uma nova rua. Foi através da Operação Teleentulho que a investigação da Polícia Civil chegou ao local, no município de Capivari de Baixo. No terreno, todo tipo de material era depositado. Restos de madeira, latas de produtos químicos, plásticos e até pneus. Durante a operação, um veículo foi flagrado chegando ao local com uma grande quantidade de madeira. O motorista negou que depositaria o material no terreno. Mesmo assim, foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Proprietários de 2 terrenos também serão chamados. O mais grave é que a prefeitura teria autorizado a utilização irregular do lixo. No momento em que a Polícia Civil chegou ao terreno, uma máquina trabalhava espalhando o lixo. O material seria utilizado como aterro para uma nova rua. A prefeitura estava utilizando literalmente lixo, né, como aterro para compactação de uma rua que ela está abrindo, uma rua projetada, né? Fiscais da Fátima também constataram as irregularidades no local, que será embargado. Tanto a Prefeitura de Capivari de Baixo como os responsáveis pelos terrenos vizinhos deverão ser multados. Os mais diversos resíduos, desde pneu, material da construção civil, resto de árvores, plásticos, enfim, uma infinidade de lixos que grande parte, alguns deveriam estar em aterro sanitário e outros no aterro industrial, que é o local ideal e apropriado para a maioria desses entulhos aqui dispostos. O prefeito de Capivari de Baixo esteve no terreno, mas preferiu não gravar entrevista. Já o assessor jurídico da prefeitura afirmou que o município não tinha conhecimento da situação. Havia uma máquina paga pela prefeitura que estava praticamente abrindo uma rua utilizando lixo, né? Qual é a posição da prefeitura sobre essa situação? Bom, na verdade nós tomamos conhecimento da situação agora, né? As máquinas são utilizadas para fazer várias obras, né? E nós não sabíamos dessa situação. Assim que tomamos pé da situação, viemos prontamente atender ao chamamento do delegado. E agora, verificando a situação, vamos promover a limpeza do local e notificarmos os proprietários dos terrenos, né, para as providências cabíveis aqui. A Polícia Civil instaurou um inquérito e vai investigar as responsabilidades pelos crimes ambientais. Vamos, né, concluir o inquérito, apurando a responsabilidade tanto dos responsáveis por jogar, como aqueles que estariam utilizando como unidade de produtos recicláveis não licenciado. E a seguir, alerta na saúde. 11 casos de antavirose foram identificados no meio-oeste do estado. E ainda prorrogada mais uma vez a campanha de imunização contra a poliomielite e o sarampo no estado. Uma pesquisa sobre mobilidade urbana em Chapecó apontou a necessidade de alterações no trânsito. As ruas São Pedro e Barão do Rio Branco são as mais movimentadas da cidade durante os horários do meio-dia e 6 da tarde. Essas informações foram coletadas em um estudo encomendado pela Prefeitura para melhorar a mobilidade urbana da cidade. A partir de agora, modificações devem ser feitas para auxiliar o fluxo de veículos e facilitar a vida dos chapecoenses. Na verdade, é diminuir o tempo que as pessoas ficam dentro dos ônibus. Corredores exclusivos de ônibus já estão apontando na São Pedro, por exemplo, para que as pessoas tenham mais comodidade, ficando menos tempo no trânsito, né, podendo ficar mais tempo em casa, no lazer e no trabalho. Chapecó tem mais de 6.000 esquinas que também são estudadas para que sejam proibidas as conversões. O objetivo é diminuir o número de acidentes nesses locais. Ciclovias e corredores de ônibus também serão necessários, segundo o estudo, para melhorar a mobilidade do município. Quarto relatório, que vai ser o relatório de uma apresentação pública aqui em Chapecó, durante o mês de abril ou maio de 2015. O LabTrans da Universidade Federal vem para Chapecó para que seja apresentado publicamente essas ações, e aí o relatório final, que deverá ser em junho, no máximo em julho de 2015, onde apontará o diagnóstico e quais as ações que nós deveremos ter já imediata
para melhorar a mobilidade urbana de Chapecó. Simulações futuras do tráfego de Chapecó até 2024 também foram apresentadas. Através delas, foi possível verificar que haverá um aumento anual na frota de veículos no município em 63%, o que vai impactar diariamente na mobilidade da cidade. Por isso, as melhorias devem ser feitas com urgência no início de 2015. Alerta da Gerência Regional de Saúde de Joaçaba. 11 casos de hantavirose foram identificados desde o início do ano na região. Uma pessoa morreu. A hantavirose é uma doença que tem origem na urina e fezes dos ratos. É contraída através da aspiração dos resíduos dessas excreções e pode levar à morte em até 72 horas. Na região de Joaçaba, 11 casos da doença foram identificados desde o início do ano. Um óbito foi confirmado. Trata-se de uma mulher de Joaçaba. Outros 2 moradores, um de Capinzal e um de Luzerna, também faleceram, mas o diagnóstico da doença ainda não foi confirmado. Além deles, outros 4 casos estão sendo monitorados. Todo o cuidado é pouco. Entre os sintomas mais comuns da hantavirose estão febre alta, dores musculares, náusea, tosse seca e falta de ar. Começa a apresentar os sintomas respiratórios, que procure o médico do posto mais próximo e diga que ele fez contato, fez limpeza de paiol, fez retirada de telhado, ou qualquer coisa onde tem errado, porque o médico possa estar suspeitando imediatamente a hantavirose e poder tomar as atitudes e o tratamento imediato, que ele é sintomático. Essa enfermeira alerta ainda que locais com muito entulho e principalmente galpões são ambientes de risco por abrigarem os ratos e precisam de cuidados especiais. Todo agricultor, antes de entrar no paiol, ele deveria abrir a porta e a janela, deixar 30 minutos aberto para fazer a ventilação. Se ele for mexer ou varrer e levantar o milho, ele deveria usar 9 litros de água por 1 litro de quibô, hipoclorito, aspergir em cima do milho e deixar por de 20 a 30 minutos e só depois disso levantar o milho para fazer a moagem ou a limpeza do paiol. E sempre, de preferência, usar uma máscara. A campanha de imunização contra a poliomielite e o sarampo foi prorrogada mais uma vez aqui no estado. Até o dia 31 desse mês, os postos de saúde de 100 municípios catarinenses vão disponibilizar as doses de vacina contra o sarampo e a poliomielite. O prazo foi prorrogado porque a meta de imunização não foi atingida. Na capital, a vacinação contra a poliomielite atingiu 80,8% da meta e a de sarampo 77,8%. Outras cidades como Balneário Camboriú, Itajaí, Joaçaba, Joinville e São José também não alcançaram o objetivo. Crianças de 6 meses a 5 anos incompletos devem ser levadas aos centros de saúde para receber a dose. E depois do intervalo tem informações do futebol. Em Chapecó foi apresentado o novo técnico da equipe, Vinícius Eutrópio. E foram divulgados os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil do ano que vem, que vai ter várias equipes catarinenses. A Confederação Brasileira de Futebol definiu agora pela manhã os primeiros confrontos da Copa do Brasil de 2015. A competição tem previsão de início dia 25 de fevereiro. Confira os adversários dos catarinenses. O Figueirense vai enfrentar o Princesa de Solimões do Amazonas. O Avaí joga contra o Operário do Mato Grosso. Já a Chapecoense terá como primeiro confronto o Interporto de Tocantins. O Joinville, representante do norte do estado, recebe o Ituano Paulista. E fechando a participação dos catarinenses, do Acre ou o Real Noroeste do Espírito Santo. E dando sequência às renovações dos catarinenses para a Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense já tem novo comandante. Anunciado na semana passada, Vinícius Eutrópio foi apresentado oficialmente na tarde desta segunda-feira em Chapecó. Ele deve trabalhar juntamente com o auxiliar técnico Marcos Benato. O novo comandante elogiou a ascensão da Chapecoense em 2014 e pretende fazer um bom planejamento para a próxima temporada. Esse é o nosso primeiro grande desafio, o nosso primeiro passo. Chapecoense, ela é super organizada, não joga dinheiro fora como os outros clubes, então, quer dizer, nós temos que errar, temos que ter a eficácia e eficiência maior do que todos os outros clubes.
A Chapecoense tentou contratar Eutrópio para o Brasileirão deste ano, mas ele já tinha assumido compromisso nos Emirados Árabes. Agora, o comandante diz estar preparado para trabalhar com o elenco verde e branco no oeste catarinense. Os trabalhos com a diretoria já iniciaram. Os atletas conseguiram e adquiriram o direito de ter 30 dias de férias. Pô, ótimo, maravilha. Aí você tem 25 dias para preparar. Não está ruim. Tá legal, só que depois você tem jogos de 3 em 3 dias. O que isso acontece? Lesão. Então, eu acredito, a minha opinião, que seria a mesma sequência, só que os 2 ou os 3 primeiros jogos do campeonato fossem de 7 em 7 dias. Porque o período de recuperação do cara, a condição de recuperação de um jogo para outro, vai ser pior. Ele vai jogar até a estreia relativamente bem. Mas vocês podem ter certeza, já estou falando, que fisicamente e tecnicamente a nossa qualidade vai cair para o segundo jogo. E para o terceiro vai ser sofrível. Se eu mantiver o cara, veja só, ele está 2 meses sem jogar, em 9 dias ele faz 3 jogos com viagens, é ou não é verdade? Com o sol de 5 horas da tarde, horário de verão. Então, só essa questão que eu gostaria que fosse ajustado, mas a federação, a catarinense, ela segue o calendário da CBF, né? E a gente tem que acatar isso. Mas vamos priorizar, sim, esse número de jogadores, porque todos eles vão estar cientes que com certeza vão jogar. O sol predomina nesta quarta-feira em boa parte do estado. No litoral norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, pancadas de chuva, principalmente à noite. A temperatura mínima fica em 9 graus na Serra e a máxima em 31 no oeste, litoral norte e Grande Florianópolis. No Planalto Norte, mínima de 12 e máxima de 28 graus. No Vale do Itajaí, mínima de 18 e máxima de 27. E no sul, a máxima chega aos 30 graus. E na capital, mais uma vez, a entrega das obras da ala sul do mercado público foi adiada. O orçamento vai ficar quase 2 milhões de reais mais caro. Olhando assim, dá para ver que as obras estão longe de acabar. Depois de 6 meses de trabalho e de adiada a entrega por 2 vezes, novos ajustes precisarão ser feitos. O reforço estrutural acontecerá nas lajes e mezaninos, na fundação, nas paredes e pilares. A Secretaria de Obras explica que eles precisam ser feitos para garantir a segurança da estrutura e que a necessidade só pôde ser percebida agora. Isso não pôde ser verificado antes porque existia a ocupação do mercado. A partir do momento que foi desocupado, foi feita a demolição de paredes, foi verificado a precariedade da estrutura, então ele só pôde ser feito após a retirada das paredes e dos boxes dos comerciantes. Com esses novos ajustes, o orçamento da obra vai ficar R$1.900.000 mais caro. Já foram gastos R$10.900.000, 50% a mais do orçamento inicial. A nova previsão é que a ala sul do mercado público seja entregue aos comerciantes em março de 2015. Até lá, as peixarias vão continuar atendendo aqui, no terminal Cidade de Florianópolis. Nós estamos esperançosos que depois desse novo atraso, que venha um mercado ainda mais belo, não só para nós que ali vamos trabalhar, mas para aqueles que também vão frequentar, vão comprar seus peixes. A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Florianópolis, a CDL, acredita que o comércio ao redor está sentindo as obras do mercado público. Apesar disso, a entidade que está acompanhando os trabalhos desde o início garante que os ajustes são fundamentais. Infelizmente é necessário sim, mas assim, a gente está buscando junto com a prefeitura para que eles possam ampliar cada vez mais o horário de trabalho da obra aqui, que eles possam agilizar o máximo possível. E a seguir, Águas Limpas de Lages foram definidos presidente e relator da CPI. E ainda após a operação Ave de Rapina, a Câmara de Florianópolis confirma afastamento de 2 vereadores. Foram definidos presidente e relator da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar as contas da Secretaria de Águas e Saneamento de Lages, a Semasa. Além disso, ontem em sessão, um pedido de impeachment foi feito na Câmara de Vereadores.
O vereador Tiago Oliveira, do PMDB, é quem vai presidir a comissão parlamentar de inquérito, instaurada na Câmara de Vereadores de Lages para investigar as contas da Secretaria de Águas e Saneamento do município. O vereador Felício Martins, do PROS, foi escolhido como relator. Já outros 3 parlamentares que compõem a comissão vão auxiliar nas investigações. Devido ao recesso que a Câmara passa agora, que inicia a partir de sexta-feira, dia 19, e retorna às sessões só no dia 2 de fevereiro, então a CPI deve dar andamento e começar a partir do dia 2 de fevereiro. Justamente, a Câmara tem esse papel de investigar a questão político-administrativa dos fatos, e é nesse intuito que nós vamos focar o nosso trabalho. Na última sessão do ano, na Câmara de Lages, outra comissão foi aprovada. Dessa vez, para analisar o pedido de impeachment do prefeito afastado Eliseu Matos. O documento pedindo a cassação de Eliseu foi feito e entregue por este morador. A insatisfação do nosso povo lagiano, com o que aconteceu. O assessor jurídico explica que qualquer cidadão pode fazer o pedido de impeachment. Depois de aprovado na Câmara, com 10 votos contra 6, os vereadores têm agora 90 dias para concluir os trabalhos. A partir daí, inicia-se os trabalhos com prazos processuais de citação do prefeito, recebimento de defesa, oitivas de provavelmente testemunhas, busca de provas, que também é papel da comissão. Os vereadores que farão parte da comissão foram sorteados. Luiz Marim, do PP, que foi eleito presidente, Juliano Polese, também do PP, foi eleito relator, e Gerson dos Santos, do PMDB, vai auxiliar nos trabalhos. E nós, como legisladores, temos o dever e a obrigação de apurar tudo o que aconteceu na prefeitura e encabendo a cassação, que se diz, que é o impeachment, ele será cassado com certeza. O prefeito afastado teve um mandado de prisão preventiva cumprido no Tribunal de Justiça do Estado no dia 5 de dezembro. Ele estava sendo investigado pelo GAECO na Operação Águas Limpas, onde é suspeito de envolvimento num esquema de fraudes em licitação e corrupção na Semasa. Outras 9 pessoas foram denunciadas e exoneradas dos cargos da Prefeitura de Lages. Eliseu Matos continua detido aqui no batalhão da Polícia Militar. Depois de ter um habeas corpus negado pelo Tribunal de Justiça, o advogado dele entrou com um novo pedido de liberdade, que agora está sendo analisado pelo Superior Tribunal de Justiça em Brasília. As contas bancárias do prefeito afastado e de alguns dos denunciados na Operação Águas Limpas foram bloqueadas. O total dos bloqueios chegam a R$ 3.500.000. Wilson Rodrigues, secretário da Semasa, e o motorista do prefeito, Antônio Carlos Simas, que foi flagrado pelo GAECO recebendo uma bolsa com dinheiro de 2 empresários, continuam presos. Operação Ave de Rapina. Depois da recomendação da Justiça de afastar 2 parlamentares, a Câmara de Vereadores de Florianópolis empossou hoje um dos suplentes. A CPI dos radares também avançou com o relatório preliminar das investigações. A Procuradoria da Câmara de Vereadores foi notificada ontem. Na semana passada, o Ministério Público do Estado recomendou o afastamento dos parlamentares e a decisão foi confirmada pela Justiça ainda na sexta-feira. Marcos Aurélio Espíndola, o Badeco, estava preso e César Belloni Faria apenas havia deixado a presidência da casa. Nesta situação, como está evidenciado, não vejo a possibilidade imediata de modificação da sentença, imediata. Na cerimônia de posse, o vereador Renato Gueschi, segundo suplente do PSD, assumiu o cargo deixado por César Belloni Faria até o fim das investigações. Ele estava à frente do projeto Prefeitura no Bairro. Entendemos que há uma dificuldade muito grande nesse momento da Câmara com relação ao Executivo e queremos aqui somar para o Executivo. Já o primeiro suplente, Jaime Tonello, também do PSD, ocupa hoje a presidência da Junta Comercial de Santa Catarina e, por não estar na cidade, não pôde ser notificado pessoalmente. Assim que receber o convite, ele terá 15 dias para decidir se ocupa a vaga ou não. Ele poderá ser o suplente do vereador Badeco por até 180 dias, conforme determina a Justiça. Hoje também seria realizada uma reunião da CPI dos radares,
mas o encontro foi adiado para esta quinta-feira de manhã. O relator da comissão explicou que o relatório preliminar que investiga serviços de trânsito na capital está pronto e confirma a necessidade de continuar as investigações no Legislativo. E já adiantou que o prazo regimental de 60 dias será pouco para concluir o trabalho. A partir dos documentos que a gente recebeu, ficou muito claro que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem o dever, tem a obrigação de investigar esses indícios de irregularidade, tanto da ação de agentes públicos quanto em relação ao dinheiro público. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.